Nosso quarto tema é: sem Deus não há motivo moral para condenar assassinato ou estupro. 1, 2, 3 e... Sem Deus não temos. Com Deus temos. Sim, Deus é a base, a fonte de toda moralidade. Graças à existência de uma fonte moral objetiva é que nós temos a dimensão do que é certo, errado, justo, injusto, bom ou mal. E como você pode dizer o que é certo e o que é errado? Tanto que as cruzadas dizem que todos lutaram ao poder de quê? De Deus. Estamos lutando em nome de Deus. Então, se o lado A fala que está lutando em nome de Deus e o lado B diz que está lutando em nome de Deus, quem está certo? Mas por que isso seria um problema para o Senhor se Deus não existe? Por que a sua sensação de que isso é errado existe? Se não há uma fonte objetiva de moralidade, qual é o problema em torturar uma criança? Diante da sua visão de mundo, por que o Senhor se insurge contra a injustiça? Com base em quê? Consciência. A consciência tem base em quê? Na evolução? A consciência tem base no que você vê, no que você sabe que é certo e no que você sabe que é errado. Por que a gente sabe que algo é certo ou errado? A Bíblia diz que Deus se manifesta, se revela, inclusive através da consciência. Por que nós temos a consciência de que algo é certo ou algo é errado? Por que eu posso dizer aqui com total segurança que torturar uma criança por prazer é errado em qualquer cultura, em qualquer mundo? É errado, mas tem gente que gosta. Por exemplo, vamos citar os alemães. Era errado? Era. Mas eles faziam com o quê? Com um sorriso no rosto. E já achavam que era certo. E mesmo assim ainda falava que fazia em nome de Deus. Estabeleceu a fonte da moralidade, isso é errado. O que não quer dizer que as pessoas possam agir de maneira errada moralmente. Veja bem, eu não estou dizendo que o ateu não possa agir moralmente. O que eu estou dizendo é que o ateu ele não tem base para dizer o porquê ele age moralmente. O que eu estou dizendo é que o ateu ele não tem base para dizer o porquê ele age moralmente. Mas é a doutrina. Por quê? Todo mundo cresce com o pai e mãe sempre falando: olha, isso é errado, olha, isso está correto. Você cresce já com aquela mentalidade. Torturar uma criança por prazer seria certo se o pai dissesse isso? Existe uma fonte do que é certo e do que é errado. Se não houver, é barbárie. Tanto faz eu matar, triturar uma pessoa quanto alimentá-la, se não há uma fonte de moralidade. Veja bem, se existe algo que é mal objetivamente, é porque existe algo que é o bem objetivamente. E se há o mal ou o bem, é porque existe uma lei moral objetiva a partir do qual você consegue diferenciar o bem do mal. E se há a lei moral objetiva a partir da qual você consegue diferenciar o bem do mal, é porque existe um legislador moral objetivo que é Deus. Se existe Deus com essa legislação moral, porque ele mesmo que sabe de tudo, ele criou as coisas à sua imagem e semelhança, deixou que o mal aparecesse. Porque ele deu livre-arbítrio. É a possibilidade de você amar ou não. Você pode até forçar uma pessoa a se comportar como se o amasse, mas você não pode forçá-la a amá-lo verdadeiramente. Mas no momento... Para uma pessoa amar, ela tem que ter a possibilidade de não amar. O livre-arbítrio é um pressuposto lógico do amor. Uma pessoa não pode ser forçada a amar. Ela tem que ter a possibilidade de não amar. Mas o livre-arbítrio, ele não quer dizer você tem liberdade de fazer o que você quiser. Eu não tenho liberdade de voar, eu não tenho liberdade de passar por uma parede. Né? Como vocês mesmos falam, Deus diz: se você cometer pecado aqui na Terra, você vai para o inferno. Isso é uma forma de controlar a humanidade. Elas pensam de forma diferente. Aqueles que não têm o conhecimento, eles são guiados pelos que têm uma mente maior e têm uma sabedoria maior. Essa pessoa se segue. Stalin no ateísmo matou 20 milhões de compatriotas. Mas o que nós estamos falando aqui é o seguinte: algo só é bom ou mal verdadeiramente se existir uma fonte moral objetiva que é Deus. O que não quer dizer que uma pessoa só faça ou deixe de fazer algo com base na lei. Mas isso não é moralidade, é legalidade. Você pode ter sistemas legais e imorais. Aliás, a um desses o senhor já se referiu, foi o nazismo. O nazismo era um sistema legal absolutamente imoral. A lei não dizia que era moral, nós temos a percepção clara que você matar 6 milhões de judeus é algo imoral. Mas por que imoral? Porque nós temos uma fonte de moralidade. Por que nós sabemos que algo é certo e que é errado? E estou falando dentro da Bíblia. Vocês dizem que existiu Abel, Caim. É certo, Deus, com toda sabedoria, como vocês dizem, aceitar um e renegar o outro, sabendo que isso vai provocar uma fúria e vai provocar inveja, que se ele sabe de todas as coisas... Isso é interessante, isso é uma questão de teologia, não é a questão de moralidade, porque se o senhor acha que é errado, eu tenho que lhe perguntar, com base em que o senhor acha que é errado? Se não há Deus, por que o senhor acha que isso é errado? Eu tenho que lhe perguntar, com base em que o senhor acha que é errado?
Se não há Deus, por que o senhor acha que isso é errado? Eu tenho como explicar teologicamente por que isso aconteceu. Mas o que é interessante aqui é dizer por que essa insujeição de sua parte legítima de achar, peraí, eu preciso entender isso. Porque existe algo por trás que determina o que é certo e o que é errado. Nós temos a percepção. Se não há Deus, por que uma oferta ser aceita e outra não é errado? De conhecimento. Seja Como do você que usa for, a mas gente, por que o procuram senhor sempre acha que é conhecimento. errado? Sempre procuram saber o porquê. Porque uma pessoa chegar e falar assim, isso aqui é certo, e todo mundo seguir, é muito fácil. Agora, se uma pessoa discorda de uma opinião de alguém, ela é condenada. Opa, vamos caçar, vamos prender. Onde menos acontece isso é no cristianismo. Vá fazer uma passeata gay na Rússia, na China, para ver o que acontece. Vá fazer uma passeata gay num país islâmico, para ver o que acontece. Só existe parada gay, por exemplo, em países de matriz cristã. E por quê? Porque é a visão de mundo mais tolerante que existe. Sim, as pessoas são livres. Ser livre não quer dizer que é certo. Quer dizer que as pessoas têm a opção de fazer o que quiserem. Ser livre não quer dizer que é certo. Quer dizer que as pessoas têm a opção de fazer o que quiserem. Mas se fazer o que quiser, vai sofrer consequências. Não, consequências não. As consequências naturais que qualquer pessoa tem de suas decisões. O único lugar no mundo que existe a verdadeira liberdade é o cristianismo. Mas se Deus ama todo mundo como a si mesmo... Muito bom, valeu. Obrigado. 3 dias. Nossa! Então, o amigo trouxe a fala aí e o senhor disse que só é possível, por exemplo, ter uma passeata LGBT onde o país onde existe um cristianismo, porque o cristianismo permite que isso aconteça. Sendo que isso é uma informação incorreta, porque nós aqui no Brasil, nós vivemos um estado laico, onde nenhuma religião se sobrepõe sobre a outra, se põe sobre as nossas forças de segurança e se põe sobre a nossa sociedade. Em todos os países que o senhor citou, países árabes, países asiáticos, onde eles vivem em um país que só a religião deles é permitida, tudo que eles acham incorreto é caçado. Então, se eu vou a um país islâmico e faço uma parada LGBT em um país islâmico, se o islamismo não concorda com isso, eles o atacam, porque não existe um Estado laico nesse país. Se eu vou a um país árabe, mesma coisa. Se eu vou a um país asiático, apesar que hoje nós temos países asiáticos que já são mais abertos, que vivem de certa forma um Estado laico, inclusive esses países que vivem de certa forma um Estado laico, são países com a maior curva de ascensão econômica, ou seja, quando você deixa de ser um país que está preso a uma única religião, a sua economia cresce porque as pessoas desenvolvem, porque o preconceito, ele perde a força. Eu estou concordando com tudo que você está falando. Nós temos que defender o Estado laico. Agora, o Estado laico é a conquista do cristianismo. Esses países onde tudo é possível, que o senhor está dizendo, são países de matriz cristã. No Oriente Médio, o mais livre qual é? Onde é que tem passeata gay no Oriente Médio? Israel. Visão judaica. Na China, tem passeata lá? Tem, porque a China hoje, ela se abre muito mais. Na Rússia, o homossexual não pode nem ter expressão. Onde é que tem essa liberdade? País de matriz cristã. Eu sou a favor do Estado laico. O Estado laico é a conquista do cristianismo. Então, nós somos o defensor número 1 do Estado laico. O Estado laico é importantíssimo. E aquele ladrão que foi Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, o cristianismo é a favor do convencimento. O cristianismo nunca se expandiu, o cristianismo genuíno, senão pelo convencimento. Então, o cristianismo é a favor do convencimento. O cristianismo nunca se expandiu, o cristianismo genuíno, senão pelo convencimento. Hoje a gente só vive um Estado laico ou em países onde a gente realmente do Estado laico, não porque o cristianismo permite, e sim porque o cristianismo perdeu força em guerras, em movimentos geopolíticos que aconteceram, onde países que defendem a liberdade. Então você é a favor do Estado religioso cristão? Não, eu sou a favor de um não é porque país onde o Estado é neutro, mas ao senhor trazer essa informação dizendo que o cristianismo permitiu, o cristianismo não permite nada. O cristianismo ele não pode permitir ou proibir nada. E se isso realmente acontecesse, nós estaríamos vivendo no inferno, porque as pessoas estariam caçando qualquer
que fosse contra É. a sua devida É. opinião do que você acha certo. É um Porque é dado. como a amiga falou. É um dado. Ó. Você Só tem a sua existe verdade e nós temos as nossas. Existe uma verdade. A gente pode discutir com base nas evidências qual é. O cristianismo é um dado. Fez com que nós tivéssemos a civilização mais livre, mais próspera da história da humanidade. O cristianismo é um dado. Fez com que nós tivéssemos a civilização mais livre, mais próspera da história da humanidade. Antes o cristianismo é barbárie, isso é um dado, isso é história. E outra coisa, a sua defesa do Estado laico, eu estava aqui aplaudindo. Sou a favor do Estado laico. E um dado histórico é que só existe em países de matriz cristã. E se é porque o cristianismo perdeu força, então não é nunca um regime de domínio, nunca um regime de obrigar ninguém. Não é um regime de domínio Mas porque isso eles não conseguiram causar a dominância. Então pronto, é minoria. Porque onde Tem que se ser consegue, resgatado. ela é aplicada. Então tem que ser resgatado. Se sua tese é que o cristianismo perdeu força, perdeu guerra, tem que ser resgatado. Então tem que ter até cota para cristão. Se gostar, se inscreva em nosso canal. Deus abençoe.